Farofa Conceito. Aê, bem-vindos ao episódio 353 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean. Eu sou o Armin. E eu sou o Fábio. E como Fabiça disse antes de darmos play neste episódio, temos pauta finalmente nesse ano. A gente vai falar de Louis Tomlinson, a gente vai falar de Harry Styles, vamos falar de filmes e séries, shows também, afinal eu vivi isso nesse final de semana, e várias outras coisas para entreter vocês. E aí, gente? Não, na verdade eu tenho que dar os recadinhos antes de chamar vocês. Olha só. Se você tá aqui com a gente até agora, você já sabe que a gente sempre pede para você seguir o Farofa Conceito nas redes sociais, @Farofa Conceito em todas elas. A gente também pede para você seguir a gente nas plataformas de áudio, @Farofa Conceito nelas, aí você não perde nenhum episódio. Outra coisinha também é a nossa playlist, a New Music Friday, que o Armin atualiza semanalmente com os lançamentos que comentamos por aqui. Tá? Você encontra ela na Deezer, Spotify e Apple Music, e aí você fica informadinho aí do que a gente vai falar. Enfim, se tiver no YouTube também, né, se inscreve no canal, etc, para não perder os vídeos. E aí, meninos, o que vocês me contam dessa semana de vocês? Olha, eu vou começar aqui. Mas eu quero começar que a Gia falou assim: olha, Jó, vamos entreter vocês. Primeiro, eu queria agradecer minha amiga Lígia por ter me mandado esse presente lá de Nova York. Que, caso vocês não consigam ver direito, é uma galinha do Farofa Conceito, só que da Estátua da Liberdade. Porque nós somos assim. E ela faz barulho de galinha mesmo. Tipo, galinha. Não é aquele galinha de borracha que não faz. Aqueles. E ela me mandou isso com um lindo cartão postal. Então agora eu trabalho with a view. E ela é perfeita. Lígia, você é perfeita. Primeira coisa. Segunda coisa. Ontem eu tô doente, mas eu fui viver também. Assim como o Jean, eu fui numa formatura. E, na verdade, o Jean não foi numa formatura, né? Ele foi no carnaval. Mas eu fui numa formatura de medicina. E aí, o line-up era Bruninho e Davi, Lecha e Revelação. E tava escrito assim no papel: Bruninho e Davi, Lecha, Revelação. A minha amiga olhou e falou assim: vai ter Lecha e vai ter Revelação também. Se a Revelação for a Anitta, eu tiro a minha. Mentira. Juro por Deus. Eu achei que E aí- ela ia dizer que, tipo assim, a Lash irá fazer uma revelação. Mas não, ela fez. Exato. Ela entendeu que era, tipo, que no show da Lecha haveria uma revelação. Foi exatamente isso. É Lecha e Revelação. Se a Revelação for a Anitta, eu tiro a minha Diva. roupa. Diva, essa sua amiga, a gente precisa conhecer ela, tá? Eu amei. Gente, juro. Vocês não iam durar 10 minutos numa sala com ela. Mas é isso, ela é demais. Eu sou fã da Queen. E ela gerou muito entretenimento pra mim, que tava assim, ó. Ai, tão doentinha, ainda bem que era uma formatura de medicina. E aí, o que eu tenho de recado essa semana são pouquíssimas coisas. A primeira delas, assim, eu já queria começar agradecendo o One Direction, porque eu amo vocês desde sempre. E eu sabia que eu ia poder contar com vocês, que vocês não iam me deixar na mão pra pauta desse episódio. E aí, outra coisa, eu fui assistir, Walter, meu filho, desculpem, gente, ele tá arranhando minhas costas. Amigo, não dá pra ver porque você tá com o blur do Zoom. Mas. É porque senão vocês iam ver a minha calcinha jogada ali em cima da cama. Mas, enfim, vou trazer ele aqui pra ele me dar um pouco de sossego. Gente, eu assisti Valor Sentimental. E acho que isso é a coisa mais importante que eu tenho pra falar hoje. Porque como vocês sabem, eu tô cinéfila, né? Eu tô na minha fase cinéfila, depois eu vou pra minha fase de livros. E vou acho falar que você uma tem que coisa mudar o assim. nome, né? Agora é Fabiela Boscov. Fabiela. Fabela. Fabela. Gente, assim. Eu gostei do filme. Eu acho que ele é um filme que tem camadas, ele tem nuances que são lindas, assim, ao mesmo tempo que chegam e provocam reflexões importantes. Eu acho que a melhor atriz desse filme, o melhor papel desse filme como um todo, é o da irmã, porque ele tem uma força, uma beleza e uma necessidade sutil. Esse filme não existiria sem a irmã dela. Qual a sinopse, Porque ela é amigo? importante pra todos os enredos. A sinopse é o seguinte. Você sabe que eu não sou o melhor de sinopse, mas eu vou te falar, porque meu marido me obrigou a ler. Ele não veria esse filme se eu não tivesse lido. Basicamente, são duas irmãs que são norueguesas. Eles cresceram na Noruega.
E elas são filhas de uma psicóloga, se eu não me engano, e de um cineasta. Ele faz filmes, o pai delas, e eles eventualmente se separam, os pais dessas meninas, e o pai vira um pai ausente, porque ele fica fazendo filmes, ele vai pra Suécia, ele foge muito dessa vida em família por meio dos filmes. E aí uma dessas filhas, a mais velha, vira atriz, e o pai fala assim: olha, a mãe morre, o pai volta, vai no velório da mãe e fala: ó, eu escrevi um filme, é meu último filme, é o meu melhor filme, e o papel é você. Tipo, eu escrevi pra você esse papel, eu quero que você atue. E a menina, ela tem muito rancor do pai dela, ela tem várias questões mal resolvidas com ele e com a infância dela como um todo. E ela fala: eu não vou fazer. Aí ele diz: tudo bem. Tá rindo porque ela é corna? Ok. E ele vai lá e arruma a Elle Fanning pra fazer o filme. É o Penny E indicado ao aí, Oscar, né? Por esse papel. indicada ao Oscar, como todos eles. Todos eles foram, né? E ele arruma ela pra fazer esse filme e ela tá super bem no papel. Eu acho que eu sou meio descrente do talento da Dakota Fanning, mas eu gostei muito da Elle Fanning nesse papel. Eu acho que ela encarnou muito bem. E eu sempre acho que é um desafio pra um ator interpretar um ator. Achei que você ia Tipo, falar superar o irmão mais velho. Não. Amigo, o irmão mais novo sempre lacra em cima do irmão mais velho. Inclusive, os mais novos são sempre os mais bonitos. Ah, diz Então isso já pra fica Noah aí. Cyrus. Com certeza ali aconteceu alguma coisa. Mas os mais novos costumam ser os mais bonitos. Podem fazer a pesquisa aí no entorno de vocês que vocês vão ver que o primeiro irmão, o mais velho, ele é um pouquinho mais mal diagramado do que o segundo. O segundo já vem com tudo no lugar. É verdade, eu não tô brincando, eu não tô brincando. E eu posso mostrar depois em off vários exemplos. Mas enfim. É, E se você é irmão mais velho, eu sinto muitíssimo. Seu irmão provavelmente é mais bonito que você, se ele for mais novo. Mas enfim, daí eles. Aí o filme acontece ao redor desse enredo e dela entrando em conflito, porque ela tem uma peça e ela faz teatro e ela fez uma série na Noruega que foi uma boa série, só que o pai nunca assistiu a série dela, porque, tipo. Ele ficou meio, ai, achei a série uma merda, mas você tava bem. Porque ele falou, eu quero que você atue pra mim. Daí ela falou, você nunca me viu atuar? Aí, claro que eu vi. Eu vi o primeiro episódio daquela série que você fez, e pra mim foi o suficiente. Aí ela faz teatro e ele, eu odeio teatro. Eu não vou. E ele nunca foi ver a peça dela. Então tem várias questões dessa ausência de pai que eu acho que quem é publicitário e é fã de psicanálise vai adorar. E no fim, tem algumas outras histórias que vão sendo contadas, porque ele tenta fazer uma metalinguagem. Não é nem uma metalinguagem, mas é um paralelo meio curtiço da vida. Quem é o personagem principal do Curtiço? É o Curtiço. E aí ele tenta fazer isso com a casa. Porque a casa que eles moram é uma casa centenária que foi construída pelo bisavô do pai. E aí foi passada de geração em geração. E a casa tem uma rachadura. E a casa ia ficando mais vazia quando as pessoas iam saindo. E o filme começa assim, né? Com ela falando sobre uma redação que ela escreveu. E o ponto de vista da redação era o ponto de vista da casa. Então, eram questionamentos de: será que a casa sente dor? Será que a casa gosta de estar cheia ou gosta de estar vazia? A casa, sei lá, tem várias coisas. Ela via a gente saindo dela pra ir, passando pelo quintal e não sei o quê. Então, ele tem uma linguagem interessante, ele tem uma reflexão muito. Eu acho que é muito relacionável, apesar de ser uma dinâmica muito única ali. E ele explora essa questão do pai ser uma pessoa que, tanto quanto a filha, não fez as pazes com o próprio passado, assim. Então ele escreve a personagem se suicida, porque alguém na vida dele, tipo, a mãe dele se suicidou e ele nunca entendeu por quê. Ele casou com uma psicóloga, a mãe dele também era. Então era uma coisa meio. Ele nunca supera. E isso vai sendo retratado no filme também, porque a filha nunca conseguiu superar a Nossa, ausência do amigo, tô pai, né? achando Então, um tem esses enredo paralelos. meio constelação familiar, assim. É um negócio meio isso mesmo, porque aí ele faz o papel e a Elle Fanning tem que performar a filha dele. Tipo, e ela chama a menina pra conversar. Spoilers aqui, tá, gente? Ai, mas eu não sabia que isso ia acontecer. Sabia sim. Isso é um filme totalmente previsível, é um filme da MUBI. A MUBI tem outros 30 desse jeito.
vocês não vão sentir falta disso que eu tô falando, e o filme não vai ser menos legal por causa disso, tá? E aí, ele fala isso, tipo assim, ele vai lá, olha pra ela e fala, por favor, pinte seu cabelo de marrom. E ela, tipo, tá bom. E aí o cabelo dela, que é loiro, tem que ser castanho, porque a filha dele tem cabelo castanho. Aí ela chama a menina e fala, por que que você não quis fazer essa porra? Eu não vou conseguir fazer esse filme. Por que porra, meu? Que isso? Então, eu gostei. Eu acho que ele é um filme que tem pouca personalidade, porém. E eu acho que é aí que ele perde muito pro Agente Secreto, que é um filme que exala a brasilidade. O Agente Secreto não poderia ter sido feito em nenhum outro lugar. Esse filme poderia ter sido feito em outros lugares. Tanto é que ele tem uma atriz americana. O enredo de O Agente Secreto é nosso. Ele é muito. Ele traz um folclore que nem é folclórico, na verdade, né? Que é tipo um absurdo que aconteceu na ditadura militar. Eu acho que ele é muito nosso versus esse filme que parece ele traz pouco ineditismo. E por isso, meu voto é pro Agente Secreto. Mas, Mas, amigo, mas pelo realmente que as você atuações são muito contou, boas. é um drama meio universal, né? É, tipo, é uma coisa que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, assim, essas relações familiares e as Pode. problemáticas. Então, não sei, pelo que você tá me contando, parece um pouco isso. Exato. Por isso que eu acho que todas elas estão muito bem indicadas em melhores atrizes, atores. E como o filme internacional, ele não tem tido tanto destaque assim, porque ele de fato ele é um filme que foi feito numa língua que não era o inglês. Mas ele é um filme. Ele não é um filme que representa um país, que traz uma história. Eu acho que ele tem uma carga muito pequena, histórica e cultural. Ele é um filme atual que é muito bem feito, com atores incríveis e bonito e sutil, mas que não, ele não tem um ritmo e eu acho que ele não diz mais do que isso. Mas ele realmente tem atuações impecáveis e o jeito que ele escolhe contar a história também é muito interessante. Eu gostei. O Léo odiou, achou que filme chato. O Vidas Passadas deste Oscar é esse filme. Pra ele foi assim. E você sabe que a gente é hater de Vidas Passadas, né? Eu também sou, porque eu acho que poderia ter sido um curta. Aqui eu não acho que um curta resolveria. Mas eu não acho ele tão especial. E eu acho essa menina aí a principal meio da Cora Johnson deles, assim. Com todo respeito. Meu Deus, do nada a Ellen DeGeneres aqui no Farofa Conceito. Amigo, eu fiquei animado pra assistir. Eu quero ver, sim. Na verdade, eu quero ver todos que estão indicados, porque eu acho que não tem nenhuma pataquada esse ano, né? Nos outros eu tinha visto muita pataquada entre as indicações. Mas como você falou super bem do filme Fórmula 1, que teve a trilha sonora totalmente esnobada, né? Da Tate McRae, que não foi Nossa, indicada. sim. É, eu já fiquei É um que pouco o mais Hans animado. Zimmer fez a o score desse filme, né? E ainda por cima, ele é ainda mais xerecudo, porque tem isso. Eu acho. E também não foi indicado. Tecnicamente, ele é um filme excelente. Tipo, a trilha sonora O Hans. de F1 não foi indicada. Ou você tá falando de Sentimental Value? Não, não. Tô falando de Fórmula 1. É que também, como é que você vai escolher entre Hans Zimmer e Tate McRae? Não dá. Eles são Dividiu o voto, ícones. né? Dividiu o voto Clash e aí. dividiu os votos. Eles erraram, eles deveriam ter feito só a Tate ou só o Hans. Os dois ia dar Clash. Eu também acho. Eu acho que as placas bucetônicas de Tate McRae seriam capazes de reproduzir o som das corridas de Fórmula 1. Eu aposto nisso, mas eles quiseram o Hans Zimmer, que é apenas um compositor com várias indicações ao Oscar. Enfim. Gente, o que eu ia dizer é que tô animado para assistir todos esses filmes e fiquei muito feliz com as indicações de melhor ator, melhor filme internacional e melhor elenco do Agente Secreto. Fiquei realmente, genuinamente muito feliz. Mas vocês têm mais coisas pra falar da pauta cinema? Porque senão eu vou mudar de assunto aqui. Amigo, várias das minhas Ah, notícias vão ser isso. Eu não assisti nada essa semana ainda. Mas. Pode ir. Minha Tá notícia pro bom. próximo quadro. Gente, assim, tô assistindo novela? Tô. Estão acontecendo coisas, assim, novelônicas na novela? Sim. Afinal, a personagem Vivi, que é uma farmacêutica, uma mulher trans, e tá namorando o Leonardo, que é enfim, o garoto principal ali, que é filho do dono da farmácia ricaço. Eles estão namorando e aí teve o jantar em que ela
conta pro pai dele que ela é uma mulher trans e gerou todo um bafafá. E eu acho que as pessoas estão falando pouco, com todas as pautas acontecendo no Brasil, que tem uma mulher trans na novela das 9, mexendo com todas as estruturas e arrasando muito. E tem saído cenas maravilhosas com Murilo Benício, Andréa Horta, o Pedro Novaes, a Gabriela Lohan. Então tá demais assistir isso, tá lindo mesmo de ver, tá? Novela Três Graças, às 9 horas na Globo, se você não sabe. Enfim. Outra coisa que eu fiz esse final de semana foi ir ao festival Carnaval, como Fabiça adiantou. E, gente, assim, foi um acontecimento, tá? Eu não tava esperando por isso, porque, só pra vocês saberem, né, as atrações. Começou com o Dilcinho, depois tivemos João Gomes, depois a gente teve Marina Sena, cantora Kesha e Pablo Vittar, porque a Pablo Vittar foi headliner. Descobri por informações internas, inside informations, de que Pablo Vittar só aceitou tocar no Carnaval se ela fosse headliner, então inverteram o horário e colocaram a Kesha antes. E, gente, assim, sério, que coisa, só gays ali. E uma coisa Óbvio. curiosa, o que eles fizeram? Eles estavam esperando que fossem mais mulheres do que homens. O que faz um pouco de sentido. Então, o que eles fizeram no Allianz? Eles tiraram vários dos banheiros masculinos e transformaram em banheiros femininos. Porque, historicamente, banheiros femininos têm muito mais fila, certo? Só que eles não contaram que aquele lugar estaria lotado de gays. Muitos gays. Então, a fila do banheiro masculino, assim, interminável. Juro, foi o único defeito desse evento. Porque, de resto, assim... Cara, que momento que a gente tá vivendo da música pop brasileira em que os artistas realmente entregam muita coisa. Gente, assim, o show do João Gomes, as pessoas estavam lá pra vê-lo, sabe? Chegaram lá 4 horas da tarde, super interessadas em ver ele cantar, no momento em que ele tá fazendo o show do Dominguinho agora, que tá super bombado. Então, entregou pra caramba. E depois teve a Marina Sena, que, cara, eu fiquei chocado com o quanto as pessoas... Sabe aquela coisa meio Jão, que a gente ficou surpreso? Que era, tipo, fãs do Jão acompanhando a turnê e aquela coisa bem fora do padrão que a gente tem aqui. As pessoas estavam fazendo isso pela Marina Sena, assim. Elas estavam surtando e fangirling over Marina Sena. E ela hipnotizou a todos, assim. Hipnotizou a todos. Todo mundo sabia as músicas, cantou, sabe, assim... Um estádio inteiro pela Marina Sena. E eu queria também falar que eu gosto da Marina Sena porque ela subverte a ordem normal. Por exemplo, Belo e Viviane, um cantor e uma dançarina. Aí o Léo com aquela outra lá, que eu esqueci o nome. Aí tem... Santana, O Léo Loren Santana, Prota. exato, é sempre um cantor e uma dançarina. O Zé Felipe e a Virgínia dançando. A Marina Sena inverte essa ordem, porque ela é artista com um dançarino do TikTok, Juliano Floss. E ela é muito artista, gente, assim, ela é extremamente artista, ao mesmo tempo que ela é uma subcelebridade. Ela age e se porta como subcelebridade. Então foi muito engraçado, entendeu? E a minha vontade era ficar gritando foco no G-Show, ao mesmo tempo que ela tava ali toda se esbarrando em argila e cantando É Carnaval no Brasil. E pegou, assim, o Marinando realmente está acontecendo, gente. As pessoas estão ouvindo e ela tá fazendo isso acontecer, tá? Muito bom. E o show da cantora Cash, assim, que ela chegou muito artista, entregou pra caramba. Só tem um ponto aqui que eu acho que é um ponto parecido com o da Christina Aguilera do ano passado no Carnaval, que é o seguinte, essas cantoras estão muito acostumadas a fazer show fora do Brasil, e elas estão tipo assim, dane-se, eu vou parar o meu show e vou ficar 2 minutos trocando de roupa, e depois eu volto, canto uma música, depois fico mais 2 minutos e troco de roupa. E isso, o brasileiro não tá acostumado com isso. A gente tá acostumado com aquela coisa, ainda mais com um evento chamado Carnaval, que é animação o tempo inteiro. E elas paravam o show, tipo, e ficava vários minutos sem ter nada para só trocar de roupa. E eu acho isso um absurdo, assim, acho que não faz tanto sentido. Então, pra mim esse foi o maior problema do show, mas a Kesha, cara, gatíssima, entregou todos os hits quase, e algumas das músicas novas, e gogó, entendeu? Cantou Praying, cantou Cathedral e arrasou. E depois fechou com a Pablo, que é tipo surra de hits.
aquele estádio inteiro cantando todas as músicas da Pablo Vittar e se divertindo pra caramba. Foi muito engraçado que teve uma hora que a Pablo, tipo, soltou o gogó, eu não sei se foi em Sua Cara ou alguma das outras músicas dela, que, tipo, ela soltou ali o high note, fez, aí depois ela terminou, ela deu uma gemidinha, assim, bem Fabiça Manoela, tipo, estão gostando? E continuou o show como se nada. Tipo, eu acho que ela teve um prazer soltando aquela high note, entendeu? E foi muito divertido, sério, assim, gays e mulheres em festa no carnaval. Muito bom. Tudo, amigo. Eles Vocês iam anunciaram amar, tá? Kesha. Vocês iam amar tá lá. Faz um tempo que eles anunciaram que ia ter Kesha, né? Tipo, o line-up todo. Não faz, tipo... Porque eu Faz, o line-up tinha... mudou. O line-up Ah... mudou. Porque eles tiveram que mudar a data do festival. Então iam ter outras atrações. E aí, como a data do festival mudou, eles tiveram que alterar o line. E, assim, tava bom antes, óbvio, porque era o Léo Santana, a Joelma. E aí, do nada, mudou pra Marina Sena, Dilcinho e João Gomes. E pra mim, perfeito, assim. Foi todos. Eu tinha vontade de ver todos ali. Só não consegui ver o Dilcinho por conta da hora. Mas eu sou grande fã do Dilcinho. Acho ele ótimo performer, porque já vi em formaturas também. Não de medicina como Fabiça, mas de publicidade mesmo. Tudo. Tô sem recados, bora então, pra não baixar esse clima. Vamos. Para o... Você não pode dormir sem saber. Gente, nesse quadro aqui nós trazemos realmente as notícias mais essenciais pra você ficar bem informado e pra você poder, como sempre, né? Tipo, ter ali um assunto pra quebrar gelo, pra você poder, né? Ter aquela coisa e você tá por dentro das conversas do almoço do trabalho, sabe? Como, por exemplo, essa daqui, que é a minha única relacionada a carnaval, mas eu vou pegar o gancho, né? Já que o G tava falando tanto sobre o carnaval, que é o seguinte: Poca sobe bêbada em palco de Anitta e expõe passado, abre aspas, 8 anos sem se falar. Eu nem sabia que isso tinha acontecido, mas eu adorei. Não que elas ficaram sem se Meu falar, Deus. mas que ela subiu no palco. Eu acho que eu lembro. Eu lembro, na verdade, da briga da Poca com a Ludmilla, né? Vocês lembram disso? Elas já falaram Não. sobre. Que a uma bateu na outra, tipo, faz muito tempo antes delas serem tão famosas quanto elas são hoje. E aí rolou, tipo, treta de agressão mesmo, de uma com a outra. Na época que elas estavam no começo da carreira. Mas, acho que elas superaram isso. Bom, uma pessoa que não superou é a Diane Warren, que voltou a concorrer ao Oscar depois de 16 indicações em que ela não ganhou. Ela tá concorrendo em melhor canção original para um filme que, sinceramente, eu não lembro qual é. É o documentário dela mesma. Ah! Chama Diane Warren, Relentless. Ela compôs a faixa e foi interpretada pela Kesha. E eu tava tentando confirmar essa informação, mas eu acho que ela se tornou o indivíduo, né? A pessoa mais indicada na história do Oscar sem uma vitória. A maior perdedora do Oscar na história. Tá bom. Ótimo. Gente, o Harry Styles anunciou, como vocês sabem, o álbum dele, Kiss All the Time, Disco Occasionally, e disse que esse álbum foi inspirado por shows da banda LCD Sound System. Que bacana. É bom Tudo. pra ele, né? É. Inspiração, né? Melhor do que fazer um álbum sem inspiração nenhuma. Agora entrando na pautinha Oscar, né? Porque tivemos o anúncio dos indicados essa semana. Pecadores, que Fabícia aqui já assistiu e aclamou, bateu o recorde histórico com 16 indicações. E é o filme com o maior número de indicações da história. Antes disso, tinham 3 filmes que estavam empatados. La La Land, Titanic e A Malvada, lá de 1950. Que tinham 14 indicações cada nos seus respectivos anos. Então, realmente... 10 all around. Agora só precisa ganhar alguma coisa. Cuidado, tem que tomar sempre cuidado quando você bate um recorde, porque pode aparecer uma Taylor Swift atrás de você, incomodado porque você tá nos holofotes. Gente, a Emma Stone quebrou um recorde falando disso e acumulou 7 indicações ao Oscar agora, depois dela estar nesse filme estranho, como é que chama? Bugônia? Que ela tá careca, Isso. parecendo um Avatar. Isso. Mas o recorde é que ela é a mais jovem a conseguir 7 indicações.
com 30 e poucos anos. Não é tipo só o número de indicações, é a faixa etária. Ah, sim, sim. Mas é o que eu falei, sempre tem que tomar cuidado quando uma mulher bate um recorde. Eu sou fã dela, muito fã, ela é minha atriz favorita. A Taylor? Sim. Desculpa, não podia perder a piada. Especialmente em Cats. Especialmente em Cats. Gente, o diretor de She-Ra chamou os votantes brasileiros do Oscar de ultranacionalistas. E aí a minha pergunta é: estamos errados? Em tom de crítica ou em tom de admiração? Pra mim, a gente tem que ser assim mesmo. Vamos votar pelo Brasil. Sabe o que eu acho engraçado? É que quando a gente vê uma situação dessa, a gente percebe que realmente somos muito nacionalistas. Mas no nosso dia a dia, a gente sofre muitas críticas por não sermos, né? Tipo, a gente. Amiga, porque é a Tipo, teoria só da a gente pode ferradura, falar né? mal do Brasil, né? Sabe aquilo? Sim, sim. Mas tem gente que odeia esse país muito e odeia o que a gente produz e acha que tudo que a gente faz é ruim, tem preconceito. E é isso, gente. É assim, sempre toda cultura é uma contracultura, né? O nosso ultranacionalismo também gera o outro lado. É sobre. Não, é recalque. Porque, inclusive, a minha próxima notícia é justamente sobre isso. Porque, ao contrário do que disse Oliver Lache, whatever, Laxante, brasileiros são menos de 1% dos votantes do Oscar. Somos 0,7%. Então, assim, ele tá com medo da força do povo, sabe? Querido, Nossa, Blue, amiga. Jantou ele. Ah! Ai, juro, tinha que ser um europeu. Bom, saindo um pouquinho da pauta Oscar, eu vou falar aqui do Carnaval de 2016. Em entrevista ao Papel Pop, a Ludmilla contou que adoraria regravar a faixa Todo Dia, que é originalmente de Pablo Vittar, com o Rico da Laçã. Ela gostaria de regravar a parte do Rico junto com a Pablo. Polêmica essa Ludmilla, hein? Mas acho que ia ficar bom. Gente, a Priscila Alcântara mudou o perfil da conta dela no TikTok e ela disse que ela, na verdade, estava tentando criar um fake. Ela fez merda. Tô achando que vem alguma coisa aí. Ou você sentiu um cheiro de couro? Eu prefiro não comentar. Mas o boato era, né? O boato era que ela era coruda mesmo. New York Dona Times Castela. chama Tânia Maria de, abre aspas, novo ícone do cinema brasileiro. Diva. Ai, diva mesmo, ela entrega muito carisma. Falando de um ícone do cinema brasileiro, a Fernanda Montenegro divulgou as primeiras fotos do elenco completo do filme Velhos Bandidos. Filme que conta com, vamos lá, deixa eu ver aqui, Ari Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brista, Lázaro Ramos, Vera Fischer, gente, assim, Natália Timber, vários nomes, hein? Quando tem muito nome assim, a gente já sabe que o risco de bomba é alto. Rato. Fatou toda. Gente, a Ludmilla chorou depois de ter problemas de distribuição do single Bota. Ela disse que parece sabotagem. E eu vi um vídeo e eu queria falar sobre ele no TikTok, que é uma fonte confiável, louca. Que, na verdade, não era nem sobre nada disso, mas falando que o problema que ela tava tendo era uma questão de operação, não era uma questão de tipo. E a moça falava que ela, meu, nunca recomendava pros artistas dela. Eu não sei quem ela é, não sei de que artistas ela tá falando. Eles colocarem essas faixas escondidas no TikTok, porque depois não existe um jeito, uma função de você bloquear a faixa. O que você faz é subir a música e falar que você não tem todos os direitos autorais, então você não libera. Só que quando ela vai, tipo, as plataformas digitais, tipo Instagram, TikTok, blá blá blá, elas têm um sistema que não é o sistema das plataformas Spotify streaming. Então, quando você sobe a faixa de verdade, você fala que você tem que trocar esse master. E aí, nessa troca, a coisa se perde. Todos os conteúdos feitos antes, eles somem, tudo fica uma merda, assim. Porque você trocou uma prévia, uma faixa não original, pela original, só que pra plataforma é uma outra faixa nova. Então, ou fica a antiga lá, ou some tudo. E aí é uma questão meio tipo. Dor de cabeça. E eu acho mesmo ridículo ficar fazendo isso. Eu prefiro que lance depois, enfim, no álbum pra se escorar e falar: hahaha, tá aqui.
do que. Ah, não. Ah, não. Que difícil. Até pra nós ouvintes que a gente tem que ficar ouvindo o álbum inteiro sabendo que não tá inteiro, né? É, é... Gente, eu perdi a minha notícia, mas tudo bem, eu vou tentar Amigo, a gente já lembrar deu ela de tantas, cabeças. né? Mas acho que isso aqui é importante porque a gente tem que. Não podemos esconder os que já estão escondidos. Manter escondidos os que já estão escondidos. Que é o seguinte: a gente falou muito, óbvio, de Agente Secreto que conseguiu 4 indicações ao Oscar, mas brasileiros conseguiram 5. Porque teve mais uma indicação que foi pro diretor de fotografia do filme Sonhos de Trem, se não me engano, que é também um brasileiro. Que é isso, eu perdi a notícia, eu não lembro o nome dele. Mas, forças pro Divo. E tomara que ele ganhe também, porque, né? Representatividade não só no filme brasileiro, mas estamos conquistando espaços na indústria. Gente, vocês já estão pensando no look de carnaval de vocês? Porque o Pedro Sampaio já está. Ele vai se fantasiar de Narcisa Tamborindeg, que, enfim, a nossa famosa e querida Narcisa, nas maratonas de show de carnaval que ele vai fazer no período. Tá bom pra vocês? Pra mim, tá. Adolfo Veloso, o nome dele. Desculpa, precisava. Muito O bem. indicado, Isso. aclamado. E ele é bonito, né? Eu já ouvi, eu acho. Ou eu vi alguém e achei que era ele. Bom, vamos lá. O BTS quebrou um recorde com 4 milhões de cópias vendidas na pré-venda de um negócio que se chama Arirang, que eu não sei o que é, O mas álbum quebrou o deles. recorde aí. O próximo álbum que Amiga, é sai, sei lá álbum? quando. É álbum. Que Álbum, nome é álbum. esse? O Pois K-pop é. faz isso, né? Enquanto isso, Blackpink anunciou. Nem era notícia, mas agora acho que vai ser. Anunciou mais um mini álbum pra também nos próximos meses. Poxa, meninas. Desculpa, pra mim isso aí já é piada, tá? Enfim. A Anitta tá na série de shows, né? Os ensaios da Anitta agora. E ela levou aos palcos, se eu não me engano, de Campinas agora, que foi esse último final de semana, o fã Vitor Berdi, que dançou com ela na edição de 2025, enquanto ele estava lutando contra um câncer nos ossos. Ele aparentemente conseguiu vencer o câncer e ela convidou ele novamente para os palcos para dançar com ela em um momento bastante emocionante. Então, tem um vídeo bem Que bonitinho fofo. circulando nas redes. Temos? Deu, né? Vamos? Nossa, quanta notícia! Chega de informação! Ai, gays falam. Giro da semana. Gente, esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na semana do mundo pop, como vocês sabem. A gente já falou de filme lá no começo e agora a gente vai falar das músicas, começando pelas que a gente não vai se aprofundar muito aqui na discussão, como é o caso desse lançamento dela, Mother, que está de volta, dona da xereca que deu à luz aos LGBTs durante a pandemia e que está de single novo. Eu tô falando da Jessie Ware, que é a pitonisa dos prazeres, que voltou com o seu novo single, I Could Get Used to This. A faixa já chegou com um clipe inspirado nas deusas romanas e abre os trabalhos do próximo álbum da Queen, que, segundo ela mesma, vai exalar confiança, sensualidade, uma coisa assim pra abalar as placas bucetônicas e causar o apocalipse global. O último álbum da diva saiu em 2023 e foi o That Feels Good. E foi uma delícia mesmo, um sucesso pra ela. Você achou que X-Act só fazia farofa pop? Acho que você achou errado. A Dove Cameron, seguidíssima no Instagram, liberou um cover de Do I Wanna Know, do Arctic Monkeys, como aperitivo para sua série nova no Prime Video, que é 56 dias, em tradução livre, e vai estrear agora no dia 18 de fevereiro. A produção, descrita como um suspense erótico, conta com a história de um casal que se envolve muito intensamente, e um deles acaba morto depois de 56 dias. A Dove estrela a série junto com a também... Não, junto do... Quê? Estrela a série junto do também ex-Nick. Ah, Nickelodeon, eu tava Ex-Nick. pensando... Entendi, eu tava pensando... Ex-Nickelodeon, entendi. Eu tava pensando no ex do Nick Jonas. Evan Georgia, que é o marido da Halsey. Mas aí você também seria um pronome masculino, né, amigo? Sendo o ex do Nick Jonas. Enfim. Gente, essa daqui é para as abandonadas. Julia B segue nos trabalhos de divulgação das faixas do próximo álbum, que aparentemente será homônimo e cantado em 3 idiomas diferentes. Eu já ouvi essa história antes. Enfim, ela lançou agora a gostosinha Antes Que Você Vá, onde a Queen pede explicações sobre o término do relacionamento. Só que vale lembrar aqui
que a Julia B, ex-Julia, ex-B, tá noiva do herdeiro dos Kennedy, que também é ex de Taylor Swift. Fato que acaba ofuscando bastante os seus novos lançamentos, porque as notícias só falam disso, né não? Pois é, tadinha. Bom, mais um que vai ganhar carreira das mãos da Maioral. Jason Derulo, um dos cantores de farofas genéricas mais famosas e bem-sucedidos do mundo, acabou de lançar um novo EP. Esse projeto deve se tornar um álbum eventualmente, porque o EP veio aí como parte 1 e se chama The Last Dance. É anúncio de aposentadoria? Não sabemos e pouco importa. O mais relevante desse projeto é que, por hora, ele não tem nenhum hit, mas ele tem a parceria Deep Love com a nossa Melody. Em cima do jet ski. Na música, a Melody bota o Duolingo pra trabalhar, e provavelmente a irmã dela também, né? Que tá sendo acusada de cantar pra ela nas faixas. E canta tudinho em inglês. Lacre! Ou Lakers em inglês. Gente, deixa eu falar um negócio. Eu amei essa música, tá? Ah, é uma farofa, é genérica. É o objetivo dela. Pelo amor de Deus, eu amei isso. Eu achei que a Melody, ela entrega star quality. E nessa música ela mostra isso, tá? Perdão, amores, não tenho o que fazer. A Melody, ai, ela foi sexualizada muito cedo? Sim. Tem vários erros? Sim. Mas ela é boa. Ai, que ódio. Não sei se vocês ouviram a faixa, mas eu adorei. Bom, vamos lá. Vamos falar do assunto aí, porque é tão boicotada pela gravadora que quase nem entrou na pauta. Não chegou nos ouvidinhos do Armin essa história aqui, mas como a gente é viciado, né, no Twitter, eu fiquei sabendo e coloquei aqui. A Lud está investida em sua carreira internacional e como parte dos esforços, ela lançou um novo single, a música Bota, que entrou como faixa adicional ao álbum Fragmentos, lançado no fim do ano passado, como o Fábio contou, numa estratégia que nem sempre é tão inteligente. Bota conta com a Emília, a argentina, que a Lud já tem, né, um hit, e a rapper Lato. E se trata de um pop bastante urbano, né, por assim dizer, como os americanos gostam de classificar, e um funk atiçado. Uma perfeita aposta para o carnaval. Até aí, tudo ok. Acontece que a faixa vazou antes da hora e isso deixou a rapper Lato bastante insatisfeita e a gata resolveu abandonar a divulgação. Além disso, os fãs alegaram dificuldades em achar a música nas plataformas de streaming e nas redes sociais. E aí a Lud foi lá pro Twitter e soltou o verbo. Abre aspas. 10 horas de lançamento e nada de bota no meu perfil do Spotify. Além de 2 versões aleatórias soltas na plataforma e nada de aparecer no perfil das meninas. Pra melhorar, meu último álbum sumiu. Inacreditável. Eu realmente só tenho vocês. Ela aí agradecendo aos fãs. Tá difícil pra gata, mas ao mesmo tempo a gente já sabe como essa história termina. Eu queria me defender aqui, falar que eu não vi essa história. Eu vi tanto que eu achei que não tinha saído, porque ela falou que tipo, tinha sumido das coisas, etc. Eu achei que ninguém tinha consertado. Porque é isso, as pessoas noticiam quando dá bosta, mas quando resolvem e, né, ninguém falou nada. Enfim. O lacre em cima da mídia, meu Deus. Pois é, falou né? tudo, Armin. Ai, Amiga, vamos... como você acha que vai terminar? Você acha que ela vai pedir liberação do contrato? Eu acho que ela vai. Ou ela vai pedir liberação do contrato, ou ela vai ficar, tipo, lançando coisa pro contrato terminar, sabe? Assim. Tipo, Pra cumprir umas cota. coisas nada a ver. Ou ela vai trazer a narrativa Taylor Swift, Kesha, das meninas todas e, tipo, ai meu Deus. By my own masters. É. Bem. Não, chega, eu tô sendo muito polêmico aqui hoje. Gente, reza pra irritar no carnaval? A Anitta apareceu aqui como parceria de Saulo Fernandes no lançamento Benção, música que, segundo ela mesma, traz uma batida envolvente e uma letra maravilhosa para as pessoas curtirem. Os jornalistas ainda questionaram se o álbum dela vai vir com mais disso. E ela disse para as pessoas terem a mente aberta. Anitta! Em breve o álbum de mantras vem aí. Abençoa, Senhor! Ai meu Deus, Diva. Anitta daqui a pouco fazendo gospel. Ela e a Priscila Alcântara trocando de posições.
É, a Priscila Alcântara ficando de quatro e a Anitta de joelhos. Ih, quem falou isso? Vamos lá! Em cima do chat, que semana para os fãs de One Direction. Começamos os trabalhos com o terceiro álbum de estúdio do Louis Tomlinson, o How Did I Get Here, que é um álbum positivo, honesto e abre aspas, solar, mesmo tendo sido lançado no inverno no hemisfério norte. Vale dizer que Midnight Sun também saiu logo que o verão acabou. Summer isn't over yet. O Era o projeto conceito. chegou depois. É, exato. Do Fate in the Future de 2022 e 22 e uma longa turnê mundial na qual o Lewis coloca como uma impulsionadora dessa nova era. Ele disse que ele definitivamente precisou fazer aqueles shows para se sentir realmente confortável como artista. Desse álbum, a gente já conhecia dois singles, Lemonade e Palaces, e agora com o lançamento a gente também tem Imposter, que já veio com um clipe. Nos próximos meses o artista vai rodar a Europa e a América do Norte com a turnê da nova era. Sucesso pro Luizinho, mas queria saber aqui, Vocês ouviram esse álbum? O que vocês acharam? Amigo, eu ouvi. E Eu. aí? Eu gostei bastante, tá? Eu achei muito legal porque eu acho que os outros dois álbuns, Louis, eles tinham uma coisa mais Britpop mesmo, que é o que ele gostava, se interessava. E aqui eu senti que ele ainda tem isso, mas ele sai um pouquinho. Então acho que ele tá explorando algumas outras coisas, que eu não sei dizer exatamente o que são. Mas eu gostei bastante das letras, assim, né? Eu ouvi o álbum assistindo bastante os visuais no YouTube. E eu gostei bastante, assim, tipo, de Imposter, que é o novo single, de Sanity, gostei bastante. Essas são as minhas preferidas. E achei o álbum curto, direto, bem feito. Eu não senti que tem filler, sabe? Assim, essa aqui tá extra, tipo, pode cortar. Achei bem feito. Ao mesmo tempo que eu já tinha falado isso, né? Que Palaces me remete muito a uma letra do One Direction. Afinal, ele era do One Direction e ele fazia composições para One Direction. Então faz sentido. Ao mesmo tempo que eu sinto que ele tá amadurecendo, assim, como artista. Achei um ótimo álbum, tá? Eu gostei bastante. Não, eu gostei bastante também. Eu ia falar isso. Eu acho que aqui tem uma influência. Enquanto o álbum anterior ele é mais para um lado de rock, não clássico, mas rock alternativo, aqui ele traz influências de Tame Impala. Eu consigo ouvir muito Tame Impala em várias das faixas. Só que ele mescla isso muito bem com esse rock alternativo e até um pop rock que ele fazia na época do One Direction. Então eu acho que ele entrega um pouco o melhor dos dois mundos. Assim, ele vai pra frente, mas ele também aproveita a nostalgia pra construir esse álbum que eu acho que pra ele é um álbum muito confortável. E eu acho que ele explorou também regiões diferentes, assim, da voz dele, jeitos diferentes de fazer um refrão. Isso, isso para mim já faz valer, assim, não é uma repetição do que foi o álbum anterior, é melhor do que foi esse álbum anterior. Ao mesmo tempo que fica muito claro, assim, que tem referências novas e ele vai se amadurecendo cada vez mais como artista, que é ele, a gente sempre falou disso, assim, foi o que menos tinha clareza do que queria fazer. E agora eu acho que ele tem bastante e ele se permite arriscar dentro disso sem perder a mão. Então eu gostei bastante desse álbum também. Ele é o mais velho dos One Direction? Ele é, querido, ele é lá de 91, É, eu acabei de ver, ele tem dezembro. 34. Porque eu vi uma foto dele e falei, nossa, ele tá. Isso. Não parecendo Acabado? velho. Não, não, mas ele, tipo, eu falei, nossa, que foto madura. Enfim, Amiga, eu acho que ele é o que menos cuida da pele, tá? E mais fuma. Ah, bem, tá tudo explicado, então. Eu também gostei bastante do álbum. Eu acho que ele vem realmente um pouco mais leve do que os dois últimos. O Walls, ele era bem. Foi o Walls, não foi? Que Eu ia veio numa falar época. sobre isso É, que veio numa também. época bem difícil pra ele. E a gente lembra, tipo, de como era. Eu lembro, pelo menos, tipo, pelo que eu me lembro. Era um álbum bem mais denso liricamente. E o Faith in the Future, ele tinha. Apesar, né, ele era um pouco mais longo, mas ele tinha seu próximo passo, assim. Quando você compara os três, fica muito claro como o Louis tá se desprendendo das amarras de gênero, assim.
E ele tá explorando novas... Descolorize minha cor Ele tá pedindo pra ela lamber o cozinho dele. e desminarize minha gênero. Ele Descolorize foi minha ele. corpa. Então, tipo, ele tá explorando novas coisas. É um álbum, talvez o mais leve dos três dele. E acho que, ao mesmo tempo que é talvez um pouco mais despretensioso, porque as letras são boas, mas elas são em momentos mais simples também. Só que eu acho que ele tá muito confortável. E é isso que, quando eu tava pesquisando, fica muito visível essa conexão de, tipo... Ele tá curtindo fazer música. Talvez, não que antes ele não curtisse, mas acho que ele tá com um brilho nos olhos que talvez fazia tempo que ele não tinha, né, na carreira solo. Duas infos só que eu acabei não colocando na pauta quando eu tava pesquisando. Ele falou, sim, de referências do Tame Impala, e ele também falou de referências a Sam Fender. Ele acha o Sam Fender um incrível lyricista. E Ai, que ótimo. Adoro a aproximação dos dois. faz muito sentido essa questão de ele chamar o álbum de Solar, porque o álbum tomou forma e, né, não foi totalmente feito, mas foi boa parte feito num retiro que ele ficou de Na só de Jamaica. férias na Costa Rica. Então, Pura vida! Ficou lá com o sapinho, com a rã, perereca suicida. Gente, inclusive, Armin, eu queria comentar uma coisa que você falou aqui, que era sobre essa... Parece que ele tá curtindo fazer música, e eu acho que o começo da carreira, especialmente nesses dois primeiros, como o primeiro álbum, ele tinha pressão pra fazer um álbum e ser tão bem sucedido quanto os colegas dele do One Direction, eu acho que isso minou um pouco a criatividade, as rotas. O segundo álbum ele se encontrou, mas ainda assim vem com isso, né? Tipo assim, e se for uma bosta de novo? Eu acho que nesse terceiro ele já tava assim, caguei, já tem um álbum que ficou em primeiro, vão se ferrar. E aí ele fez o que ele queria lá na Costa Rica. A gente sabe, né, o que acontece aí. Brincadeira. eu gostei muito de... As minhas favoritas são Palaces. E eu gostei muito de Broken Bones, que tá ali na meiuca do álbum. É que eu tô numa fase bem 5 Seconds of Summer. E acho que é por isso que Ai, sim. conectou tudo. Eu queria só dizer uma coisa, Armin, que você falou sobre os temas. Eu acho que o Louis, ele é uma pessoa que já passou por poucas e boas na vida, né? A gente sabe, ele teve muitas perdas da irmã, da mãe, e muitas dificuldades emocionais. E eu sinto que ele coloca isso na música de uma forma hoje muito menos pesada, né? Até porque tem uma faixa que ele disse que é dedicada ao Liam. Não E eu disse, acho que é rumor. É rumor? Ah, É tá. rumor. Mas eu acho ele muito maduro, porque não fica, ele não deixa as coisas pesadas, sabe? Assim, acho que tem uma leveza dentro disso também, liricamente falando. Não, total. Tipo, podia ser muito mais triste. O que não seria uma coisa ruim, mas acho que é um pouco também do A momento forma pessoal dele lidar. dele. Exato, exatamente. Ai, ai. Bora então? Bom, vamos lá. Tá bom, né? Agora a gente vai ter que falar dele, porque essa aqui é pros garotos ingleses com falta de sorte e oportunidades na vida. Harry Styles está de volta. Depois de vários meses em hiato, ele focou bastante no longão e virou seguidor da Manu City. O Harry deu indícios de que 2026 seria o ano do seu retorno para a música. Virou janeiro e o gato deu as caras. Cartazes enigmáticos foram espalhados pelo mundo com a frase We Belong Together. E então veio aí o single que... Como é que é a pronúncia correta? É Aperture? É assim que fala? Não. Aperture. Aperture, certo. O primeiro single do seu aguardado quarto álbum, o Kiss All The Time, Disco Occasionally. Então... Vamos lá, essa música aqui dialoga diretamente com a estética dessa nova era, que em português a palavra significa abertura, em tradução livre, e faz referência ao controle de luz em câmeras fotográficas, uma coisa que o Harry reforçou com os produtos oficiais do álbum no seu site ali de merch. Tá? A ideia é deixar a luz entrar e aparece isso tanto no som quanto no visual. A música é a primeira faixa desse álbum, que vai ser lançado no dia 6 de março, e sucede o Harry's House de 2022, que foi vencedor do Grammy de álbum do ano. A música estreou com 12 milhões de streams no Spotify, e aí fica a pergunta, gostamos desse conceito?
Olha, eu vou começar aqui comentando porque eu acho que o Harry Styles, ele, e não é de hoje, tem uma estratégia que ele testou ali no segundo álbum dele, que eu esqueci, o Fine Line, Com e que Lights eu sinto que ele tá Up. repetindo agora, que é lançar um single de abertura, que não necessariamente é o single que vai irritar. É mais pra setar o O terreno mood. ali e mostrar a que ele veio. É, exato. Esse aqui, pra mim, é a Lights Out desse projeto. Eu acho que ele traz esse refrãozão, essa atmosfera que o álbum precisa. Eu não, eu não duvido que em breve ele lance outro single. Eu acho que esse aqui é bem longo e é por isso que ele não é uma escolha óbvia. Ele não é um single que tem uma letra chiclete, mas ele tem uma repetição que vai virar o novo o Treat People with Kindness dessa era. E ele gosta disso, né? Dessas linhas Esses mantras. que os Uma fãs, coisa meio que os líder de fãs acabam seita, tá? repetindo. Sim, Uhum. exato. E somos, né? Somos mulheres de seita mesmo. E eu ouvi dizer, o primeiro contato que eu tive com essa música não foi com a música, foi com um amigo meu, Directioner, que também falou assim: Amigo, Harry Styles acabou de lançar a maior bomba sonora dos últimos tempos. E aí eu fui escutar já assim: Meu Deus, eu vou dar play e vai ser a Charlie XCX ali, maior panelaço. Não foi tão ruim quanto eu esperava. Eu nem achei ruim, pra ser sincero, mas eu acho que eu tô vendo essa faixa como realmente esse primeiro passo e literalmente a abertura pra esse novo universo. Então eu acho que os próximos singles eles vão ser muito mais palatáveis. E eu sinto que o Harry Styles, ele ele é a Dua Lipa dos homens, né? Ele é a Dua Lipa dos homens. E eu acho que ele copia muito ela. Então, Dua, começa a cobrar aí seus royalties, porque se esse homem hoje tá vivendo fora das câmeras e tal, e tá indo pro quarto álbum dele com essas influências, eu acho que é porque ele tem uma morena de Santo André pra se inspirar, e essa morena é você. E eu acho que esse trabalho vai ser bem interessante. Eu gosto que ele tá saindo do que foi o Harry's House, porque eu sinto que a evolução do Fine Line pro Harry's House, ela não foi tão. O Harry's House, ele é um álbum um pouco mais norueguês, Pasteurizado. um pouco mais sentimental value, sabe? Assim, ele tem as coisas que tornam pessoal, mas de modo geral, ele é um álbum que explora menos, ele traz gêneros diferentes, mas nada fora da zona de conforto. E aqui eu acho que ele dá essa balançada. Que pra gente é importante, porque senão a gente ia falar, caramba, ele tá como a Dua Lipa, ele tá lançando de novo o Future Nostalgia, só que repaginado. Então ele estaria lançando de novo o Fine Line repaginado. Eu acho que talvez o Harry Styles já tenha sido um pouco disso. Então, ele fazer essa mudança de som, ele apontar pro disco, eu acho que é uma escolha interessante, importante para a carreira dele e eu acho acertada, porque a gente tá no momento recessão, né, do mundo. Então vai voltar muito forte, né, o pop da recessão, essa coisa Mr. Worldwide, Pitbull, Lush Life, a gente tá querendo dar uma desopilada e ele vai entregar isso, né? Então, é, eu acho que vai fazer bem e eu acho que vai chegar num momento muito interessante. Parabéns a ele e à equipe. O Harris House, querendo ou não, ele foi muito. Não vou dizer perdendo a personalidade, mas é muito sentimental value. Eu não assisti ainda, mas eu entendo muito esse conceito. Mas é. Ele ia pra lugares diferentes, mas ele ia menos, ele ia com menos força. Então ele ficava muito ali dentro de um mesmo núcleozinho. E até um pouco menos original do que tinha sido o Fine Line e até mesmo o primeiro dele, que era Hairstyles, era homônimo, não era? Harry Styles e aí depois veio o Fine Line. Isso. É, Então, eu acho que de fato ele precisava de alguma coisa aqui que trouxesse mais essa exploração artística pra mostrar que tá indo pra outros lugares. Eu gostei da faixa, eu acho que o que o Fábio disse, de tipo, de ser um teaserzinho, de ser mais pra você estar preparado com o que veio, faz muito sentido. E me lembra muito também do que a gente conversou ano passado, quando o Miley Cyrus estava divulgando no começo
o Something Beautiful, com a faixa, inclusive, Something Beautiful, que a gente ficou, eu lembro muito, eu, tipo, especialmente, falei, nossa, socorro, coisa barulhenta. Mas, quando chegou daí o álbum completo, o conceito já tava muito mais semi-digerido. Então, tipo, foi muito mais fácil absorver aquela coisa toda. Eu tenho medo de que ele vá pra esse lado extremo de, tipo, coisas muito longas, porque daí eu acho que ele vai perder muito do apelo comercial que ele tem. Mas, obviamente, a gravadora não vai deixar ele, tipo, colocar 0 farofas no álbum. Mas eu acho que ele não vai ser um álbum tão amplamente difundido e consumido como foi Harry's House. Uma opinião muito de frente, assim, minha, e talvez possa morder muito minha língua, o que eu honestamente espero que aconteça. Mas, sobre essa faixa, eu acho que ela tem uma produção bastante interessante, só que ela se prolonga demais e se repete demais, tanto na letra quanto no som. E a melhor parte, que é o refrão, demora tanto pra chegar nas 2 vezes que ele acontece que, tipo assim, ele perde a força por causa dessa demora. Então, com certeza o We Belong Together vai ser uma coisa que a gente vai reouvir muito ainda, a frase em si, mas essa faixa podia ser mais, tipo, mais pop, mais fácil. E não é. Pode ser que ela tenha um remix no meio do álbum de uma outra versão que isso traga? Pode. Mas, enfim, eu tô com essa... Ele quer a farofa, mas ele não quer a farofa ao mesmo tempo, e aí fica nessa meiuca que não é nenhum dos dois. Não é conceito e não é farofa. Vamos ver. O que vai vir? Gente, vamos lá. Não me pegou, tá? Não me pegou. Não é que eu achei ruim, pelo contrário, eu concordo com o que o Fábio falou, no sentido de que eu já estava imaginando que seria uma estratégia parecida com o Fine Line, quando ele liberou Lights Up. E a diferença é que Lights Up era um single mais fechadinho, né? Ele não era tão Não era tão conceitual, né? exato quanto é essa faixa aqui. Eu acho que ela passa super o mood, tanto que pessoas... porque assim, né, as pessoas ouvem música, elas não ficam analisando as coisas como a gente faz. Amigas minhas que são fãs do Harry Styles falam, nossa, essa é mais eletrônico, né, é diferente do que... Tipo, eu falei, sim, ele lançou essa música justamente para passar essa visão. E elas assim, nossa, mas aqui não tem uma coisa, né? Não tem um refrão, uma coisa assim que pega. Eu falei, não, calma, ele lançou essa só pra vocês entenderem o que é. E aí depois vai vir outras mais pra vocês curtirem. E aí elas entenderam. Então, pra mim ficou muito claro que é isso, assim, sabe? Ele fez isso pra setar o mood da era. E pra mim isso eu acho muito legal, porque é um contexto. Mas pra mim ainda não começou, sabe? Tipo assim, tá bom, agora eu vou esperar o primeiro single. É a mesma coisa que o Armin falou de Something Beautiful. Quando ela lançou, tipo assim, legal, Miley, você lançou essa coisa aí, e agora? Então qual é a primeira música? Me mostra agora, que isso aqui eu já entendi, esse é o prefácio. Agora me lança logo o primeiro capítulo. Então eu escolho esperar pela primeira música pra dizer mais, porque isso aqui pra mim é tipo um mood board de referências, sabe? Assim, É a não pasta que... do Pinterest. eu não tô reduzindo, tá, a música. Eu acho que a música é boa, eu gostei, mas assim, não... ainda é muito cedo pra eu dizer muito sobre a era. Acho que o moodboard de referências tá legal e talvez quando isso estiver no meio do álbum eu vou entender mais e gostar mais. No começo. Mas... só que eu acho meio cedo também, tipo... Eu concordo muito com o que o Armin falou, que quando eles usam essa estratégia, é muito pra até, tipo... evitar que qualquer coisa, qualquer peido que ele dê vire hit. E eu acho que eles têm um pouco de pavor disso, né? Tipo assim, eu vou lançar a minha próxima música. Como o último álbum foi muito bem sucedido, qualquer coisa que eu lançar agora vai ser hit, então eu não quero. E aí eles lançam isso quase que como pra evitar aquele hype. E aí me vem essa música com 12 milhões de reproduções que, enfim, pode ter chances de estrear em primeiro lugar na Billboard e vai ficar aquela coisa assim, mas... Tá, esse é o número 1 do Harry? Tipo, enfim... Eu queria só falar uma coisa, que eu vi um meme, né, feito por IA da Beyoncé xingando Harry Styles no Grammy, falando que o Harry's House é música de elevador, mas ela tem vergonha de falar isso porque ela não quer ofender os elevadores. E eu acho que, por exemplo,
Music for a Sushi Restaurant, que é a música que abre o Harry's House, é uma música que seta muito o mood do álbum. E que Só talvez que é seja uma a minha música favorita que eu- do álbum, sabia? E é Gosto uma das minhas bastante dela. favoritas do álbum também. Eu acho essa música ótima. Eu acho que o Harry's House é um álbum que, pra mim, envelheceu muito bem. E eu sinto que, por exemplo, essa música, ela não tem o lance de, tipo, música... Eu ouço Music for a Sushi Restaurant sozinha. Essa música sozinha ainda, pra mim, não fez tanto sentido. Talvez seja muito cedo, tá? É só por isso que eu não vejo tanta graça na música assim. Mas então, o objetivo dele claramente não era esse, né? Só mas- uma observação mesmo. É o que vocês falaram. E, enfim, tipo, Lights Up, ela setou mood, e era conceito, mas ela era muito mais fechada e se resolvia sozinha. Music for a Sushi Restaurant, ela era bastante conceito, ela tinha um grande trecho só do instrumental ali, do riff, mas mesma coisa, ela setava um mood, só que ela era fechada e inclusive muito adorada por muitas pessoas. Talvez seja cedo e etc, etc. E foi ótimo que você me destruiu. Você ficou tipo, eu não vou falar aqui porque tá cedo ainda. E eu tipo, eu acho que tá cedo, mas trá! Enfim. Não, mas Não, tá é tudo ótimo, bem. porque a gente tem as duas visões, assim, tipo... É que você ficou falando e eu falei assim, mano, eu não sei. Tipo, eu vejo a sua certeza, eu vejo o que você tá falando e eu fico assim, cara, eu não sei dizer. Às vezes eu tenho também, mas dessa vez eu não tô tendo. Mas é isso, tipo, dessa vez ele veio e não é tão fechado e ela não se resolve tanto sozinha, então isso também já é um... O que isso significa? O que isso pode significar, né, pro restante? Eu acho que é isso, tipo... Talvez seja... Talvez ele faça a gente morder a língua, o que seria bom. Mas se a gente não morder a língua, vai ser um álbum talvez muito, muito mais conceito do que a grande massa vai conseguir aguentar de hairstyles, por exemplo. O que eu acho é que o Harry, ele... Eu confio nas escolhas artísticas dele. Porque ele me parece ser uma pessoa muito confiante, não no sentido ruim da coisa, assim. Eu acho que ele não tem aquela insegurança de outros artistas de arriscar e trazer coisas novas e ao mesmo tempo de fazer um pop farofa, sabe? Eu acho que ele consegue equilibrar tudo isso muito bem. Acho que o álbum que ele menos fez isso foi o primeiro, foi o Harry Styles, que ele ficou ali muito tentando... Tipo, ele colocou muitas referências ali naquele primeiro álbum, porque era o objetivo dele. Acho que ele tinha até isso muito claro na cabeça dele. E depois eu senti que ele fica muito confortável entre transitar as referências que ele quer trazer e fazer um pop pra irritar. E ele é super honesto quanto a isso, sabe? Então eu não sinto essa insegurança dele de não saber pra onde ele tá indo. Então eu tendo a confiar nas escolhas dele. Então quanto a isso, eu falo, cara, vamos ver o que ele vai fazer, então, vou pagar pra ver. Só espero que não demore, porque, tipo, eu não quero que isso aqui seja como foi As It Was, que foi, tipo, o primeiro single do álbum, hitou horrores, e eu, se eu não me engano, até o lançamento ele não lançou nada, porque, tipo, a música tava estouradaça em primeiro lugar e não fazia sentido. Eu não acho que vai ser o caso. Eu quero que ele lance outra coisa logo. Até porque Eu acho que não também. As It Was foi lançada bem antes do álbum, não foi? Não, foi um mês. Um mês e meio. É a mesma coisa que tá acontecendo agora. E aí o segundo single, que foi Late Night Talking, veio, tipo, um mês depois do lançamento do álbum. Então a gente teve um espaço aí de 2 meses e meio entre o primeiro e o segundo single. E talvez, tipo... Ele não lance mesmo. É que As It Was foi isso, né? Tipo... É verdade. Não foi o primeiro single, Music for a Sushi Restaurant. Não, foi... Era só a Não, primeira o que eu digo faixa. é que é a primeira faixa que abre. É o que eu quis dizer, tipo assim, é a música que abre o álbum que dá o tom dele. Sim, sim. Mas o primeiro single foi As It Was. Que eu acho que talvez ele não tivesse esperando que fosse o sucesso que foi. Não sei. Enfim. É isso que quebrou um pouco minha linha de pensamento. Mas... Vamos ver. Veremos, né? Vamos ver. Vamos Cês- ver o que vai acontecer, Harry. Vocês assistiram o clipe? Não. Não consegui ver. Mas o que você achou? Você viu? Eu assisti. É ele, tipo, meio que... É estranho. É, tipo, bem estranho, assim. Não entendi muito bem, não gostei muito do clipe. E é isso que é difícil eu falar isso de um clipe, hein? É tipo ele numa perseguição / dança com uma pessoa, aí tem tipo
uma cena meio de filme de ação, assim, e aí, tipo, um hotel. Não bateu o conceito em mim. Mas assistam depois e me digam. Sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tá bom então, gente. Até semana que vem, vamos ver o que Harry Styles vai fazer e a gente traz novidades pra vocês, tá bom? É isso. Um beijo, gente. Beijos! Beijos. Tchau.